Nessa aula, aprenderemos sobre os requisitos mínimos para o bom funcionamento do Bitene. Não recomendo que você negligencie essa parte, porque se você pular essa etapa e não corrigir os problemas, vai ocasionar um erro no futuro que vai te deixar bastante irritado. Então, nessa aula, aprenderemos o que são esses erros e como arrumá-los, ok? Eu estou aqui com o meu Bitene instalado, apresentação. Eu tenho aqui opções do Bitene, Bitene Demo Data. Eu tenho aqui a opção também System Status, que é o status do sistema, ou seja, se o nosso sistema está apto para o bom funcionamento do Bitene, ok? Se o nosso servidor está do jeito certinho para que o Bitene funcione em sua maior performance. Então eu vou clicar aqui. Vamos entender essa parte. Bom, eu vou falar de 3 variáveis que são extremamente importantes para o bom funcionamento do seu tema, que é a memória, o tempo de limite do PHP e o Max Input Vars, que é as variáveis de input do PHP. Vou falar sobre essas 3, ok? WP Memory Limit é a memória que o seu WordPress tem reservado para o seu uso. Aqui, neste caso, é a quantidade de memória que a sua instalação inteira do WordPress tem à disposição para trabalhar. Por que essa informação é importante? Diversos temas e plugins, eles não possuem uma quantidade, eles não usam uma grande quantidade de memória. O que é isso na prática? Quando o plugin está em execução, quando o plugin está rodando, ele precisa de executar diversos cálculos e funções e lógicas. Isso consome uma quantidade de memória. Pode ser pouca e pode ser muita. No caso de temas multipropostas, essa memória é sempre um pouco mais elevada. Então, aqui no caso, eu tenho 256 megas à disposição do meu WordPress inteiro, seja para uso de plugins, seja para uso do Bitene, ok? Então é o seguinte, se a sua memória estiver abaixo de 256 megas, você já terá um problema. Pode ser que você esteja instalando um plugin, dê erro, pode ser que você esteja dando um F5, dê erro, e assim sucessivamente. Os erros são os mais diversos. Aqui, então, vale a primeira dica. Se você está utilizando uma hospedagem compartilhada, entre em contato com a sua hospedagem e peça para que eles aumentem a memória do seu servidor, ok? Você vai entrar em contato e vai pedir, olha, eu preciso de aumentar a memória para 256 megas. Flávio, por que não aumenta para mais de 256? Porque não é possível em servidores compartilhados. O máximo de memória que é suportado em um servidor compartilhado é de 256 megas. Aí você tem outros servidores, como VPS, servidores dedicados, cloud, etc. Nós não entraremos em detalhes, ok? Flávio, qual que é a melhor hospedagem para o Bitene? Eu tenho uma aula que eu falo somente sobre hospedagem para o WordPress. Então, se você ainda não tem uma hospedagem, ou está pensando em trocar de hospedagem, dê uma olhadinha no nosso curso de hospedagem, que lá eu falo tudo detalhado, o que você precisa saber, o que você precisa de considerar e etc. Beleza? Então, ok. Primeiro ponto aqui do nosso checklist, aumentar a memória do Bitene. Agora nós vamos falar sobre os outros dois, que é o PHP Time Limit e o PHP Max Input Vars. Se você notar, eu estou com esses dois erros aqui, ó, que é o meu input máximo, né? O que é o PHP Max Input Vars? É o seguinte, quando você vai construindo os bloquinhos no seu Bitene, ele precisa de transportar todas aquelas informações e salvar no banco de dados, ok? Então, se você tem essa informação baixa, que é a quantidade de dados que ele consegue transportar, gravar na variável, ele vai perder esses dados. Então, nessa configuração que eu estou aqui, se eu tentar criar qualquer coisa nessa instalação, eu já não vou conseguir. Por quê?
está abaixo do mínimo que ele exige, que é por volta de 3.000. 3.000 já é um número interessante, ok? E aqui nós temos o PHP Time Limit. O que é o PHP Time Limit? É o tempo de execução que o PHP vai utilizar para processar as coisas. Então, por exemplo, você foi lá, criou a sua página e deu um atualizar, e clicou em atualizar a página. O PHP vai processar tudo aquilo e vai salvar. Se esse tempo está muito baixo, pode ocasionar no erro do seu navegador. O seu navegador pode exibir uma mensagem de erro, aquelas mensagens quando como a internet não estivesse funcionando, sabe? Você pega e você tem aquele erro que aparece para você, ok? Então, aí nesse momento, eu recomendo que você arrume também, aqui ó, ele até mostra que o mínimo que ele precisa é de 180. Então, não passe para frente deste curso sem arrumar essa parte, porque senão você vai ter problemas e esses problemas vão ser ocasionados por conta disso. Aqui vale a mesma dica. Entre em contato com a sua empresa de hospedagem e solicite que eles ajustem esses valores aqui para o mínimo permitido. Você vai entrar em contato, por exemplo, a minha empresa de hospedagem é a SiteGround, é a empresa que eu recomendo e é a que eu utilizo. Eu entro em contato com eles e solicito ao suporte. Olha, eu preciso de aumentar o valor do PHP Time Limit para 180. Olha, eu preciso de aumentar o valor do PHP Max Input Vers para 3.000. Algumas empresas, pelo menos as do Brasil que eu tive notícia, elas fazem jogo duro. Elas não gostam de aumentar esses valores porque elas alegam que há uma vulnerabilidade aí nessas configurações que colocam o servidor em exposição, né? Então, aí fica aquela coisa, né? Se você não consegue aumentar esse valor, o seu tema não funciona e eles também vão tentar ao máximo te empurrar uma hospedagem mais cara, né? Para que você consiga utilizar essas configurações nesses valores. Então é o seguinte, eu vou te dar uma dica muito sincera, que eu dou para todos os alunos, que é, se você entrar em contato com a sua hospedagem e eles, de forma alguma, quiserem alterar esses valores alegando qualquer tipo de informação, que seja porque é falha de segurança, seja porque é isso, seja porque é aquilo, eu recomendo que você considere trocar a sua empresa de hospedagem. Recomendo a SiteGround. Por que eu recomendo a SiteGround? Só para você ter uma ideia, o plano básico da minha hospedagem WordPress, ela tem à disposição 1 GB de memória para o PHP. 1 GB contra 256. O valor que você vai pagar mensal lá é claro, você paga em dólar, mas o valor que você paga mensal é inferior ao valor da sua hospedagem no Brasil. É claro, tem o custo versus benefício. Eu coloco sempre isso na balança. Na hospedagem do Brasil, atualmente, uma hospedagem tranquila, uma hospedagem mais ou menos assim, está em torno de R$25. E lá, o plano, se você for contratar o plano anual na SiteGround, ele vai sair por volta de $7,95. 7,95 vezes 3,3 dá em torno de $26. Porém que as configurações do servidor dispara a perder de vista comparado às empresas de hospedagem do Brasil. Ok? Essa é a diferença. É absurdo. Ok? Então, se você não quer ter nenhum tipo de problema, procure hospedar o seu site numa SiteGround da vida. Claro, é uma recomendação. Você não é obrigado. Caso você esteja satisfeito com a sua empresa de hospedagem, tranquilo, basta entrar em contato com ela e solicitar que ela ajuste essas informações para você, ok? Novamente, não negligencie essa parte. É de extrema importância que a sua instalação do WordPress esteja com essas 3 informações verdes: memória, PHP Time Limit e o PHP Max Input Vers. Não pule, arrume, só depois disso que você deverá prosseguir com o curso de Bitene, ok? Um abraço e até a próxima aula.